Amém. E vocês recebem o céu na palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está de pé. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aí o pecado contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Segura a sua Bíblia. Minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável. Aleluia. Vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória. Vai sair pra bom. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Vai não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Declare isso. Minha vida a ti consagrei. Capítulo de número 26. Aleluia. Aos visitantes, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos, enquanto vocês encontram, eu senti a falta da presença da igreja como um todo na rua. E logo, logo estaremos anunciando a próxima data para o culto evangelístico. Que você esteja na rua, meu irmão. Que você esteja lá fora anunciando a palavra de Deus. Que você esteja lá pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós não proclamarmos, as pedras clamarão. Quem saiu conosco, irmãos, os becos, os valados, puderam ver a necessidade da pregação da palavra de Deus. Vimos ali jovens que demonstram, doutora Juliana, uma coragem, uma bravura, dizendo: ora por nós. Tem óleo? Ora por nós. Vocês poderiam enxergar no semblante a necessidade de uma mudança, mas a alma aprisionada, irmãos. E a palavra do Senhor foi pregada.
estaremos anunciando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas solicitando a nossa presença na rua. Já tem uns 3 lugares ali que as pessoas querem, estão pedindo urgente para que nós estejamos na rua. Eu sozinho não posso fazer. Eu faço individual aqui e ali, mas eu preciso do apoio da igreja. Eu preciso da cobertura da igreja. Então esse projeto, além das 4 paredes, é um projeto do coração de Deus para o nosso coração. E eu já solicitei a presença, a ajuda de um irmão que tem um som mais potente, tá? E ele já disse que é a obra que ele ama e pode contar com ele. Cadê Lucas? Vou precisar de Lucas também no carreto. Pode ficar tranquilo, viu, Lucas, que nós vamos chegar junto, viu, meu lindo? Glória a Deus. Capítulo de número 26, versículo de número 31 a seguir. Quem está lá em cima hoje, Pati? Quem está lá na projeção? Jennifer, vou pedir a você que coloque, deixa aí, gatilhado. Zacarias, capítulo de número 13, versículo 7. Terminando aqui a leitura, eu vou pedir que os homens abram a boca e façam a leitura. Depois que os homens fecharem a boca, as mulheres bradam. Tá? Mulher gosta de falar, eu quero vocês falando aqui agora. Os homens também gostam de falar. Sim ou não? Agora, as mulheres gostam de falar, sim ou não? Sim. Até agora aí a mulher ganharam. Os homens gostam de falar, sim ou não? Sim. As mulheres gostam de falar, sim ou não? Sim. As mulheres estão tímidas, dá para melhorar. Mas vamos lá. Glória a Deus. Vamos ler. Preste atenção aqui. Fazer que deu um nome de Rodrigo, diabo, redobre a sua atenção. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: feriu o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo 32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos, Senhor, abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me nega. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos, digam comigo, todos os discípulos disseram o mesmo. Pula para o versículo de número 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Agora, olha lá para cima os homens. Está aparecendo não, velho? Sério? Voltou agora? Apareceu? Pronto. Agendou. Com força, o barão estava sentado, ficou de pé. Não fica de pé. Bora. Eita. Vamos lá, né? Oi? Não apareceu não? Capítulo 13, versículo 7. Não, 13, 7. Agora. Os homens estão num espírito de competitividade forte. Porque sabe que as mulheres estão chegando com força. Sim ou não? Sim. Tudo. 1, 2, 3, respira. Calma. Respira aí, homens. Bora, Aleph. Ó, prepara o pulmão. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3.
vocês, viu, mulheres? Ai de nós, homens, se não tivéssemos vocês. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Jesus sabia tudo todo. Jesus, a Bíblia, ela diz que Jesus trouxe para si muitas mulheres. E está escrito que as mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Jesus não queria contrariar a antiga aliança. Jesus não queria contrariar os judeus. Então Jesus abraçou a causa das mulheres de uma forma diferenciada, mas correndo o risco de ser julgado. Mas ele não estava nem aí com o que as pessoas falassem. Mas o importante é que a obra do Senhor fosse realizada. Vocês acabaram de ler um versículo da antiga aliança, fazendo jus ou parafraseando com o que nós acabamos de ler na nova aliança, o que foi escrito por Mateus, judeu. Dentre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Dentre os três, nós só temos Mateus como discípulo do Senhor. Lucas foi um historiador. Lucas foi alguém que correu atrás de alguns fatos para escrever o evangelho. Marcos, por sua vez, sendo ele um camarada que tinha um destino mais, escrever para os romanos, ele dedicou-se a isso. Só que Mateus, ele é um camarada que, por mais que Lucas tenha muito detalhe nas suas escritas, Mateus, ele é preciso em muitos fatos ocorridos, porque ele foi aquele que estava ao lado do Senhor. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque, meu nobre William, primeiramente, aqui o texto está mostrando com muita clareza que é um episódio bíblico de muita tristeza e de muita agonia. Aqui nós, fora do cenário, rimos, brincamos, nos contraímos, porém, aqui me parece que no contexto da nova aliança, é o episódio mais triste, irmãos, da história da humanidade. Por quê? Porque, como eu disse ontem lá no Lido, se aplaude, se exalta, e muitas pessoas externam o desejo de conhecer, ou queria conhecer, o homem que pisou na lua. Mas, queridos, de toda a história, o homem mais poderoso, ele deixou o lugar alto e pisou no lugar baixo. Ele pisou no lugar sujo. Ele se doou, ele se entregou. E quando nós nos deparamos com isso aqui, aí Isaac, se você ficar com essa melancolia aí, a gente vai até amanhã de manhã, e o povo vai começar a chorar. Mas está indo, você está em conexão comigo aqui com a mensagem. Né? Mas parabéns fazer um filho inteligente como esse camarada aqui. Tá? Então os músicos ficam comigo aqui, ó, já vem, tá ligadinho aqui, viu? Mas vamos lá, irmãos. Olha o que Jesus disse. Jesus, ele declara que é chegado o momento em que a agonia vai acontecer. E nós temos aqui, antes que ele vá para o Getsemane, prensa de azeite, termo grego, prensa de azeite, Jesus prepara o coração dos discípulos. Só que Jesus prepara com muita franqueza, com muita seriedade. Talvez nós, no lugar de alguns daqueles discípulos, ficaremos pirados com Jesus. Como é que pode? Estou com ele, amo com ele, não acredita em mim, não confia em mim. Jesus simplesmente está sendo franco. Jesus disse, olha só, eu vou fazer alusão à antiga aliança. Estava conversando com meu nobre Edinaldo, e ele saiu bem, não foi? No trabalho aqui, no seminário. Você sabe que eu fui formado. Que a antiga aliança, ela é a sombra da chegada da nova aliança.
Muitas coisas que estão na antiga aliança estão apontando para a nova aliança. Exemplo, a serpente levantada no deserto, todos que eram picados pela cobra, olhassem para a serpente, não morriam. A Neustã. Aí no Novo Testamento, Jesus, ele faz alusão a essa serpente. Tão certo como ela foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jonas, tão certo como passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então a antiga aliança vem apontando em vários outros textos. Aqui, e parece que alguns profetas, eles profetizaram baseado numa inspiração divina, mas eles não tinham, doutora Ana, noção da repercussão que daria isso. Imagina Isaías sendo levantado dizendo: ei, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. 400 anos de silêncio, gente dizendo assim: ei, o profeta está equivocado. Jeremias falou, se equivocou. Amós falou, se equivocou. De repente, surge alguém nas bandas da Judeia, pregando, dizendo: arrependam-se, porque é chegado a vós outros o reino de Deus. As pessoas começam a se aglomerar, dizendo: opa, o Messias chegou. Mas aquele que vem anunciando não é o Messias, é o primo do Messias, João o Batista. Querem colocar na cabeça de João que ele é o Messias. João diz: ei, eu sei o meu lugar, não queira me comparar com ele. Certa feita, João estava batizando, e ele disse assim: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas ele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele é depois, ele veio depois, mas ele é primeiro. Quem entende esse mistério? Que paradoxo é esse? Que negócio é esse? Ele vem depois, mas ele é antes, porque ele é o próprio Deus. Só faltou João dizer isso. Aí João está dizendo que ele é tão grande, que eu não sou nem digno de me abaixar, tocar nos seus pés, amarrar as correias das suas alparcas. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está fazendo alusão ao Cristo. O Cristo vem. É esse homem com humildade e simplicidade na pregação que agora está dizendo para os seus discípulos. Eu vou fazer alusão agora ao que há muito tempo Zacarias profetizou. Só que aqui, irmãos, a inevitabilidade, ou seja, existem coisas que não podem ser evitadas, mas existem coisas que podem ser evitadas. Então vamos estudar o caminho da inevitabilidade e o caminho da evitabilidade. Coisas que podem ser evitadas e coisas que não tem como ser evitadas. Exemplo de coisas que não podem ser evitadas. Aqui eu vou citar uma. Se Jesus é evitado de morrer, pergunta para alguém tradicional: sabe onde você estaria agora? Diga assim, ó: não tinha como Jesus não morrer. Diga: ele tinha que morrer. O que poderia ser evitado? Algumas decisões de alguns discípulos, mas baseado no contexto da humanidade que sente medo, que sente pavor, que tem preocupações. Tem coisas que de fato vai acontecer e coisas que não vão acontecer. Eu preciso decidir. E é isso justamente que Jesus está dizendo para você. Olha só, vai acontecer que o pastor vai ser ferido. É muito claro quando Zacarias escreve, ele diz assim: ó, é uma ordem, espada, dirija-se. Eu vou trocar miúdo com vocês. Dirija-se ao pastor e fira o meu pastor. Pode analisar, irmão Zacarias, como está escrito: fira o meu pastor. Aqui é Deus dizendo:
o pastor vai ser ferido. E as ovelhas serão dispersas. É inevitável o pastor ser ferido e as ovelhas não dispersarem. É uma coisa? Dentro de um ministério, qualquer ser humano, vou colocar mundo espiritual, porque o pastor, ele não é o super-homem. Coloque na sua cabeça. Qualquer ser humano está no caminho da vulnerabilidade por ser homem. Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não. Opa! João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então, ninguém está livre. Jorge Linhares, em um dos seus livros, ele diz assim: olha, todos nós passamos por tentações. Tentações vêm a todos. O que eu preciso entender é que posso evitar de cair na tentação. É como um pássaro que sobrevoa a nossa cabeça. Todos nós temos pássaros sobrevoando a nossa cabeça. Agora, quem aqui vai permitir que o pássaro pouse e faça ninhada? É cair na tentação, é se entregar à tentação. Então, quando nós temos uma liderança que foi ferida, os liderados automaticamente se dispersam. Eu vou trocar miúdos. É mais ou menos dentro de um recinto, uma igreja. Pode falhar todo mundo, mas o pastor não pode falhar. Você sabe o que é que compromete o ministério? É a falta de maturidade do sacerdote. Por isso eu quero dizer para vocês: vocês têm a responsabilidade, o compromisso de redobrar a atenção, de redobrar a oração, de redobrar a intercessão, de redobrar a súplica pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Vocês precisam orar por mais. Ah, pastor, já ore mais. Ore mais. De que muito é dado? Ferirei o pastor, e o rebanho se dispersará. O rebanho ficará atordoado. O rebanho ficará perdido. É Jesus dizendo para os discípulos o que vai acontecer com ele. Eu vou ser ferido. Eu vou ser atingido. Mas vocês se dispersarão. Esta noite vocês irão me abandonar. Imagina na cabeça dos discípulos: nada, Senhor. Não. Você sabe o que é que eu encontrei aqui? Quem está escrevendo aqui? Mateus, quem está escrevendo aqui? Quem está escrevendo aqui? Mateus está escrevendo. Aí Mateus está dizendo assim: o mestre fez isso, falou isso, isso e isso. Aí, pega isso aqui, irmãos. Eu quero pegar para vocês aqui hoje de uma forma muito tranquila. Olha o que o texto diz. Versículo de número 32. Mas depois se ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. 33. Só poderia ser Pedro. Só poderia ser Pedro. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu não. Quem está escrevendo? Mateus. Mateus está escrevendo dizendo: Pedro disse isso. Se Mateus é um discípulo, qual é o comportamento de Mateus? Ele está excluso disso aqui? Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes do galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro de novo: mesmo que seja preciso morrer, Senhor, nunca te negarei. Preste atenção. E todos os outros discípulos disseram: opa, foi só Pedro?
falamos a mesma coisa. Todos falamos a mesma coisa. Jesus falou, já alertei, já orientei. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. É Jesus dizendo, eu preciso muito de vocês. Acabei de dizer toda essa verdade aí, mas eu preciso de vocês. A minha alma está muito angustiada até a morte. Vamos sair daqui, vamos dar uma andada? Vamos ali. Eu preciso que vocês olhem comigo. Todos. Só faltou um. Que estava na mesa, saiu da mesa e foi negociar como deveria entregar a Jesus. Como as autoridades sabiam que era o período da Páscoa, então não pode ter alvoroço. Então ele se apresentou e negociou 30 moedas de prata. O texto diz que saiu da mesa Judas e foi negociar. 11 homens estão com Jesus. Onde? No Getsemane. E Jesus pegou e disse, fiquem aqui. Eu vou andar mais um pouco. Sabe por que eu fui pesquisar esse negócio? Porque Jesus se distanciou deles. Gente, a mesma de Jesus, pastor, era tão intensa que Jesus poupou o ouvido deles de ouvir as suas lamúrias. Jesus disse, eu vou me distanciar um pouco mais. Só em vocês estarem aqui comigo já vale muito. Saiu e foi falar com nós, pai, está difícil, pai, está terrível. De repente, quando Jesus ele se dá conta, vem ter com eles, parece que vejo um ronco. Isso aqui é conjectura minha. Alguém roncou. E Jesus, opa, eu estou angustiado. Vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Voltou. De repente, Jesus olhou. Não saía suor, saía sangue. Tem sangue saindo dos poros. Jesus está com os discípulos e ele volta a ver eles dormindo. Vocês não podem vigiar uma hora. Vigiai e orai para não entrar nessa tentação. Na verdade, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Quem está me entendendo aqui? Que bom, como é bom. Está pregando aqui e você se olhando, está entendendo tudo. Ao longo dos anos, vocês vão me ver aqui numa pregação muito pentecostal. Só que hoje o Espírito de Deus disse assim para mim, você precisa conduzir o meu rebanho de uma forma mais tranquila para que todos entendam o que eu tenho com eles. E que eles saibam que é muito sério a caminhada comigo. Presta atenção. Quando Jesus terminou todo esse momento, aquele que não estava presente chegou. E quando chegou, chegou acompanhado. Ele chegou acompanhado com uma tropa. E ele já havia aguardado, olha só, não se precipitem. Eu vou dar um sinal. O sinal é uma cultura, é o osso do cinto. Aquele que eu me aproximar e beijar na face é ele. O Pedro que disse, Senhor, ninguém vai tocar no Senhor. Quem é doido? Tem espada na cintura. Aliás, eu vou até tirar da cintura, porque ninguém se ousa. De repente um barulho, um mato quebrando, e lá vai se aproximaram. Quando se aproximaram, Jesus
Isso aqui, irmãos, me arrepia todo. Jesus disse: amigo, o que vieste fazer, faze-o depressa. Amigo, todo mundo olhando, quem sabe Pedro olha assim, olha, fica assim: Judas, estava na mesa com a gente, depois desapareceu, estava onde? João, discípulo do amor. Parece que veio João dizendo assim: que agonia é essa? De repente, irmãos, lançaram mão de Jesus com violência. Quando Pedro vê aquela violência, Pedro lança a espada e corta a orelha direita do soldado mau, soldado romano. Nessa hora de agonia, só Jesus mesmo. Que paciência é essa que o mestre tem, gente? O mestre foi lá, pegou a orelha do rapaz e colocou no lugar. Todo mundo olhando para Jesus e Jesus dizendo: deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu tenho autoridade para pedir ao meu Pai que envie 12. Quem é bom de matemática aqui? Levanta a mão aí. O menino disse que é bom de matemática. O outro também disse que é bom de matemática. Heitor também é bom de matemática. Eu posso pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos. Você sabe o que é 12 legiões de anjos no Getsemane? Não ficaria ninguém de pé. Só Jesus. Todo mundo caía. Uma legião equivale a 5 a 6 mil anjos. Vamos colocar o soldado romano? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui embaixo. 6 vezes 12. Mas é mil. Dá quantos mil anjos? Oi? 70 aí? 72 mil? Vale a pena lembrar que aqui não estamos falando de seres da terra. Se 72 mil soldados romanos já mete medo, coloca na tua cabeça aí. É 72 mil seres angélicos tomando um monte. É Jesus dizendo: eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer isso, porque está em risco a vida de vocês. Se eu fizer, eu não morro. Em contrapartida, quem morre são vocês. E não é só morrer, serão condenados. Porque eu sou o cordeiro que João proferira. Eu tenho inevitabilidade. Eu tenho que morrer. Calma, Pedro. Irmãos, o Pedro que lançou a espada, cortou a orelha do soldado, depois da correção de Jesus, sabe para onde Pedro foi? Sabe para onde Mateus foi? Sabe para onde Tomé foi? Sabe para onde Tiago foi? João? Sabe para onde os 11 eles foram? Pega comigo aqui. Versículo de número 56. Aqui é depois que Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro cortou a orelha do soldado. E depois que Jesus disse: calma, eu vou exortar vocês, isso tem que acontecer. Pedro mantenha o equilíbrio. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus. Foi só Pedro? Pedro negou. Só que eu tenho uma resposta, tenho uma palavra do céu para o teu coração aqui. Jesus está dizendo: depois que se dispersarem, todo mundo ficar de cabeça virada, todo mundo choroso, agoniado, dizendo: e agora? Já era.
acabou para nós. Jesus está dizendo: depois de tudo isso, vocês vão se dispersar, vocês se sentirão abandonados, rejeitados. Depois de tudo isso, vai acontecer o que, Senhor? Eu vou me apresentar a vocês. Eu me voltarei a vocês. E Senhor, depois de quê? Depois que eu for crucificado, depois que eu morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E essas minhas ovelhas que se dispersaram, eu ajuntarei novamente. Pedro está com a cabeça virada. Capítulo de número 16 de Marcos escreve e diz o seguinte: quando as mulheres foram no outro dia de manhã, no domingo, com especiaria, com óleo para ungir, balsamar o corpo de Jesus, chegando à distância, perceberam que a pedra do sepulcro tinha sido rolada. A preocupação delas era: quem vai remover? De repente alguém chegou, já tirou a pedra do lugar. Maria está dizendo: quem foi? Quem foi? De repente se aproximaram, viram um varão sentado, e o varão perguntou: a quem vocês estão procurando? Aliás, não vou esperar nem vocês responder. É o Cristo, ele já ressuscitou. Mas o que? E agora ele vai adiante de vocês para a Galileia. E o que é que Marcos fala? Marcos fala que o anjo declarou: diga lá aos discípulos e diga a Pedro. Pedro é o soldado ferido. Você já fez aquela besteira que depois você ficou com raiva de você? Aqui levanta a mão assim, levanta a mão assim. Eu também, levanta a mão, levanta o pé, levanta o... Você faz aquela besteira que você dá murro na cabeça, dá cascudo em você. Você ficou assim de querer bater a cabeça na parede e morresse. Eu sou otário. Que loucura é essa, hein, Denis? Que loucura é essa? Só que Jesus está olhando no céu e está dizendo: ei, eu prometi para vocês, William, que não deixaria vocês órfãos. Eu disse para vocês que estaria com vocês. Mas que dia, Senhor? Segunda? Só não. Terça-feira pode ser feriado, Tiradentes ou não. Eu estou com vocês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estarei com vocês. Não se preocupe. O que eu quero é que vocês não fiquem no caminho da repetitividade do erro. Confessa, deixa e tem a minha misericórdia. Aleluia. O texto de Zacarias, Jesus diz assim: e porei as minhas mãos, os meus pequeninos serão ajuntados. Nada foge do controle dele, moço. Nada foge do controle dele, moça. Você pode perder o controle, ele não. O pastor que foi ferido com um propósito específico. Deus, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de alguém que ouviu um assobio e assumiu uma liderança. Eu estou falando de Deus chamando alguém e colocando em um lugar para liderar. O Deus que chamou é o Deus que garante. O Deus que chamou é o Deus que sustenta. O Deus que chamou é o Deus que fortalece. O Deus que chamou é o Deus que habilita. O Deus que chamou é o Deus que guia. A obra, ela é de Deus. E então ele está dizendo: o pastor vai ser ferido, as ovelhas irão se dispersar. Então o que é que o Senhor está dizendo? Eu sou ferido, os meus se dispersam, mas logo eu ajunto, eu trago de volta. Aqui, queridos meus irmãos, para alguns pastores querer se acobertar nisso aqui, Jesus está falando dele. Aqui é uma orientação para a liderança.
Jesus está dizendo: ei, liderança, redobre a atenção. Por quê? Porque as ovelhas, elas olham para você, líder, e vê você como uma inspiração. Então, se você já estava vigilante, redobre a vigilância. Aqui é para quem tem espírito de liderança. Você não pode brincar, você não pode baixar a guarda. Porque uma vez que você foi ferido, os pequeninos ficam titubeando. E agora, o que vai ser? Vamos lá, vamos trocar miúdos. Se eu chegasse aqui hoje com uma notícia, meus irmãos, pastor, essa queda aí, se levanta. Ô irmãos, não dá para mim, falhei. Como era que todos vocês iam ficar? Oi? Todos vocês, bate. Todos vocês. Você já percebeu o peso? Você já percebeu a responsabilidade? Entendeu? Já percebeu? Irmãos, capítulo 24 de Lucas. 24 de Lucas. O povo estava tão atordoado. Agendou? O povo estava tão atordoado, pastora, que o povo sabe o que fez? Ficaram em Jerusalém, discípulos. Primeiro, o segundo, cadê ele? Não apareceu. O que foi que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Frustrados, ovelhas dispersas, no caminho. Viagem, Milânia, 11 quilômetros. Eles foram de Emaús para Jerusalém. Jerusalém. Chegando lá, cadê o mestre? Nada. Voltaram. 11 mais 11 foi 22. Quando vão voltando no nome para Emaús, alguém entrou no caminho. Alguém que entrou no caminho, e aí, rapaz, vocês vão para onde? Estamos sim em frente. E aí, está vindo de onde? Jerusalém. Mas que cara é essa? Não sabe o que aconteceu? Aconteceu o quê, rapaz? Jesus, profeta poderoso, milagres, maravilhas. Diziam que era ele, o Cristo. Diziam que ele ia morrer, ressuscitar. Mas hoje, já é o terceiro dia e nada dele. Mas chegamos aqui na nossa entrada. Vou entrar aqui. Jesus disse: eu vou seguir em frente. Mas não, rapaz, o horário avançado, vem conosco. Jesus disse: é tudo que eu queria. Lá vem Jesus. De repente, sentado, a mesa posta, Jesus pegou o pão. No partir do pão, os olhos se abriram. Eita! Era ele! Jesus subiu. 11, mais 11, mais 11. Precisa voltar para Jerusalém porque estavam frustrados. Ovelhas dispersas, se precipitam. O pastor falhou, eu vou voltar para a minha vida da criminalidade. Ei, o som pastor ainda está no controle da situação. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui com muita responsabilidade. Existem muitas pessoas que estão transferindo a responsabilidade que um dia Jesus colocou sobre você da seguinte forma: a palavra é essa, olhai para Jesus. Você sabe o que significa? Isenção de responsabilidade.
Mas Paulo dá cara a tapa. Paulo diz assim: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você sabe o que é que nós precisamos dizer para essa geração, para esse povo? Olhai para Jesus. Mas como é que eu olho para Jesus? Olhando para as minhas atitudes. Ah, será que tem alguém com coragem para dizer isso? Olhar para o meu testemunho, olha para o meu exemplo. Se você enxerga a manifestação da glória de Deus em mim, eu posso então sinalizar para você que eu sou um cristão, pequenos cristos. Eu prego nesta noite tranquilo para colocar na tua cabeça que a responsabilidade sobre a minha, sobre a tua vida, a partir do momento que nós conhecemos esta palavra, ela triplica. E eu preciso, irmãos, na escola, eu preciso no trabalho, eu preciso em casa, eu preciso na faculdade, dar um bom exemplo. O Jesus que está dizendo: olha, as minhas ovelhas se dispersarão, mas eu vou dar testemunho, eu vou fazer isso, eu vou ressuscitar. E eu sei quem são vocês. Os mesmos que se dispersaram serão a instrumentalidade nas minhas mãos. A pergunta é: quem foi Pedro? Eu vou finalizar aqui. Quem foi Pedro? Olhando, pastor, a Pedro negando, você sendo pastor, confiava em Pedro de novo? Você sendo pastor, o Pedro precipitado, você ficaria no pior? Deixa eu. Isso aqui é a minha conjectura, meu Deus. Se Judas, que estava no meio do povo, não tirasse a própria vida, fosse lá, né? Não sei que Atos capítulo 1, versículo 18 já fala muito grande essa questão. Mas, se Judas volta e diz: mestre, vacilei, mestre, pequei, mestre, 30 moedas de prata, mestre, não tive consideração pelo Senhor. Na sua cabeça, qual seria a atitude de Jesus? Vai para o inferno. Era essa? Venha e seja o instrumento em minhas mãos. É isso que Jesus está dizendo para uma ovelha dispersa. Dispersou, mas eu estou aqui para sarar você. Agora a ovelha precisa conhecer o caminho. É o filho pródigo que saiu, sabe o caminho de volta. O pai não foi atrás, mas o pai se alegrou quando viu de longe o filho. O pai beijou, o pai abraçou. Sabe o que o pai está dizendo aqui nessa noite? A atitude foi tua, a decisão foi tua. Se quer voltar, eu estou aqui de braços abertos para te receber. É o Senhor dizendo: ovelha dispersa, as minhas mãos se encontram estendidas para salvar vocês. Eu estou no mesmo lugar. Eu não saí, Deus tirou a mão, não. Foi você que saiu. A mão dele está estendida no mesmo lugar. Ele está dizendo: eu estou aqui porque eu te amo. Aleluia. Se dispersou, eu fui ferido, era necessário. Mas e você, meu filho? Olha eu aqui de novo. Ressuscitei. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei o seu estado psíquico e emocional, não sei. Mas o Senhor está dizendo: se dispersou por alguma coisa, é noite, é momento de se posicionar na presença de quem morreu por você. Amém, queridos? Só orar no seu coração, em nome de Jesus. Quero orar com você e quero levar pela sua vida. Senhor Deus, poderoso Deus, grandioso Deus, exaltado é o teu nome, engrandecido é o teu nome. Senhor Todo-Poderoso, estamos vivendo dias em que o Senhor nos chama para responsabilidade além.
para o compromisso além, que eleve a subida. Meu Deus, o mundo geme, o mundo está em desespero, e o povo que professa o teu nome, que tem a autoridade dada pelo Senhor, meu Deus, tem deixado a desejar. Meu Deus, que o Senhor nesta noite encontre em nós o coração quebrantado, disposto a honrar o teu nome, Senhor, a glorificar o teu nome, Pai. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas imperfeições, cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, e te daremos louvores para sempre. Meu Deus, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Esta palavra esteja gravada na tábua do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, sara o coração da ovelha dispersa. Traz ela, Senhor Deus, como o Senhor resgatou Pedro e os demais, e foram vasos em tuas mãos. Em nome de Jesus, aqueles que se sentem culpados, eleva a cama do reparácia. Senhor Deus, como advogado fiel, visita esse coração, essa mente agora, essa mente perturbada, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o perdoador, Tu és o misericordioso. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Dá uma semana de vitória aos teus filhos. Faz os teus filhos triunfar perante o Senhor. E eu vos digo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos. Os filhos de Deus que quem recebe, diz amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode adorar o nome de Deus. Deus abençoe. E uma semana de vitória. Deus.